uma chegadinha aqui na minha terrinha. Hoje eu tô em Garopaba e aproveitando que aqui a internet tá boa, aproveitando que o dia foi lindo, eu hoje vou falar sobre empanados. O que é um empanado? O empanado pode ser uma crocância que eu quero dar em volta de algum alimento, é uma proteção que eu quero dar do alimento. Este empanado ele pode ser frito ou assado. Existem diversos tipos de empanado. Empanado à milanesa. Vamos pegar o que é um frango, ou o que é uma cenoura, ou uma berinjela, ou um filé mignon. Eu escolho o que eu quero empanar. E o à milanesa é farinha de trigo, ovo, farinha de rosca. Isso é uma milanesa. Alguns truques para ficar melhor. Temperar o ovo com sal, pimenta. Colocar um queijo parmesão raladinho no ovo vai dar sabor também. Só que eu tenho que sempre me preocupar em não tirar o sabor daquilo que eu estou empanando. Por exemplo, uma coxa, um bife de coxa de frango. Se eu colocar muito sabor no ovo, eu posso talvez tirar o sabor do frango. Mas a milanesa, farinha de trigo, ovo temperado, farinha de rosca. Outro truque, neste ovo batido, coloque umas 2 colheres de água. Isso vai deixar mais crocante. A diferença de uma milanesa crocante para um meio amolecido, meio se soltando, é essas 2 colheres de água que a gente coloca no ovo. Querem um empanado mais grosso? Passe 2 vezes na farinha no ovo. Daí faz farinha de trigo, ovo, farinha de rosca, ovo e farinha de rosca. Vai ficar uma milanesa mais grosso. Só que isso vai fazer com que o frango, que é o que a gente está fazendo a milanesa agora, demore mais a receber calor na carne. Então eu vou ter que começar numa gordura um pouco mais fria, para dar tempo de cozinhar antes de escurecer, antes de queimar o empanado. Existem outros empanados, por exemplo, eu quero fazer um filé de peixe e eu quero só proteger o meu peixe. Então eu vou temperar esse peixe com sal e pimenta e vou passar na farinha de trigo, tirar o excesso e grelhar uma frigideira Teflon com manteiga ou com azeite de oliva. Por quê? Porque essa farinha de trigo vai fazer com que eu tenha sabor nessa película que vai se formar. Existem outros empanados, que é a massa choux, por exemplo, que essa eu vou deixar para uma outra conversa, porque essa eu quero fazer para vocês verem, porque a massa choux é feita com farinha, com água fria ou com cerveja, que é aquela do camarão japonês, lembram? Aí eu vou passar o camarão nessa massa choux e vou fritar. Mas essa eu quero presencial fazer para vocês verem, tanto a massa quanto a fritura. Já que estamos falando de empanados e fritura, a diferença da fritura para um refogado, para um puxado, é a quantidade de gordura. Não existe fritura em pouca gordura. Toda fritura é feita em bastante gordura. Vamos fazer um bife à parmegiana agora, vamos simular? Eu vou passar, temperar rechear o meu filé mignon, vou temperar, passar na farinha de trigo, no meu ovo temperado, na minha de farinha de rosca. Quando eu for para a farinha de rosca, a gente não empana, não gruda a farinha de rosca com a ponta dos dedos. A gente usa sempre a palma da mão
para pressionar a farinha na carne. Por quê? Porque se eu pressiono os dedos, eu estou rasgando a carne. E ali onde eu rasgo a carne vai absorver gordura. Então, empanado, qualquer que seja o empanado que vocês resolverem fazer, ele tem que ser sempre pressionado, esta farinha, este empanado, com a parte fofinha, com a palma da mão, para que não rasgue a carne, para que não absorva a gordura. É um dos truques. O outro truque foi a água lá no ovo que eu dei. E não adianta eu querer fritar muita coisa ao mesmo tempo. Se eu tenho uma frigideira desse tamanho e tenho um tanto de gordura assim, vou poder pôr 2 bifes. E com uma colher de serviço, aquela colher que é grande, que tem um cabo mais comprido, larga na fritura e com delicadeza vai jogando a gordura quente para cima do bife ou do frango, daquilo que vocês estão fritando. Vai jogando para cima. Aqui embaixo está tendo uma temperatura alta e em cima eu estou preparando uma temperatura quente para quando eu virar não ter um choque, não fazer um torrado, porque minha gordura já está há algum tempo no fogo, ela vai ficar quente. Então eu vou preparando a parte de cima, jogando a gordura por cima. Isso vai fazer a diferença a milanesa para vocês. A berinjela é a mesma coisa. A berinjela não precisa estar cozida. O chuchu, da mesma maneira. A cenoura. Só que o chuchu, a cenoura, eles têm que estar cozidos. Querem fazer uma batata milanesa? Cozinha a batata, corta, passa na farinha de trigo, no ovo, na farinha de rosca, e você tem uma batata milanesa. Um queijo à milanesa tem que ser um queijo que não derreta tão rápido. Por exemplo, um mozzarella, já dá para fazer. Farinha de trigo, ovo, farinha de rosca, gordura para submergir esse cozimento e jogando a gordura que em cima não está pegando para preparar para quando eu virar ele tá com uma temperatura adequada para não queimar, não ter choque. Gelado com muito quente vai só esquentar por fora, mas não vai esquentar por dentro. Então eu jogando a gordura em cima, eu estou preparando para ele virar com uma temperatura adequada. Espero que vocês tenham gostado. A milanesa é uma coisa muito legal. Fritura, que todo mundo, fritura. Tudo quando é comedido, não faz mal. Entre o veneno e o remédio, tá na quantidade, não é isso? Na gastronomia é a mesma coisa. Você não pode comer fritura todos os dias, mas uma vez por semana, 3 vezes no mês, dá para vocês comerem uma fritura, porque frituras são coisas que levam a gente para a infância, levam a gente para um sabor que a gente gosta. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Continuo dizendo que se sair de casa, use máscara, lave a mão, use álcool gel e, aproveitando nesse empanado que eu falei, se vocês depois de cozidos tirarem ele pronto, botar numa teflon sujo, só lambuzado com o azeite de oliva Dom José, lembram? Fica espetacular. Mas se vocês não quiserem ter esse trabalho de passar por uma outra frigideira com o azeite na frigideira, coloca em cima na hora que forem comer. Rega com o azeite de oliva Dom José, que vocês... Eu tô encantada com as coisas que eu estou descobrindo que esse azeite pode me dar. Esse e outros. Eu falo desses porque hoje é o que está me encantando. Então, vai lá no YouTube e me curte, se inscreva se você ainda não se inscreveu e até a semana que vem. Uma linda semana.